Será que está muito baixo? Bem na hora que liga, passa a mão. Áudio, certo? Não. Você pôs no máximo. Beleza. Então, vamos. Bom, eles estão... A família está no leito de morte da mãe. A mãe chama a Vasalisa e entrega para ela a sua bênção, que é a boneca. E ela dá as instruções em relação à boneca, né? Pedir ajuda sempre que precisar, que se sentir perdida, e alimentar essa boneca. Os dois passam pelo processo de luto, mas o pai, pouco tempo depois, se casa com uma viúva que tem 2 filhas. Elas tratam a Vasalisa mal, né? Quase como se elas tivessem inveja, porque a Vasalisa é descrita como uma pessoa doce, bonita, solícita. E aí, um dia, elas resolvem meio que pregar uma peça na Vasalisa. E aí, elas apagam a chama da lareira e dizem para a Vasalisa que ela é a única que consegue. A Vasalisa topa e entra na floresta. E aí, ela, né, sente medo, encosta na boneca, a boneca começa a guiar ela pelo caminho. Talvez a gente possa fazer Tá. de pedacinho em pedacinho. Me veio o Pinóquio, só que a Vasalisa sendo uma versão do que o Pinóquio poderia ter sido se tivesse ouvido o Gepeto e tivesse ouvido a consciência que o pai deixou, como se o pai bom tivesse dado a consciência para o menino, mas lá na aventura mostra a parte de que ele não aceitou essa consciência, demorou para ele aceitar, né? Uhum. A gente vê a parte do grilo, só que a Vasalisa recebe essa consciência da mãe e ela aceita. E ela ouve e ela segue. Talvez porque a mãe morre. O pai dele não morre. O pai continua presente. Então, é mais difícil você aceitar um conselho, talvez, de alguém presente, né? Uhum. Talvez seja mais fácil reconhecer, né, um bom ensinamento de alguém que já se foi. Como um respeito, como algo que você não vai querer. Como uma memória também, né? Um jeito de honrar a existência daquela pessoa. O que sobrou da minha mãe é isso. Então eu vou ouvir, seguir. Nossa. Porque a minha mãe ainda mora em mim. Só que lá o GP ainda estava fora. Muito bom. E é uma jornada de um menino que vai chegar a ser... parecido, muito parecido. No final ele vai virar um menino de verdade. Ele O que é ser um menino de verdade? Ele vai passar por um processo de transmutação físico, né? Que aí é o literal, né? Como de um toco para um boneco, de um boneco para um menino. Muito bom. Interessante. Essa questão da madrasta também, essas irmãs más, que tem muitas histórias, né? Essa referência essa referência materna, que é alguém que, na verdade, te empurra, né? Impulsão. Te impulsiona negativamente, né? Pelo mau exemplo. Pelo polo negativo. É sempre muito presente, né? Nos contos de fadas. E é isso, é um impulsionador, porque o impulsionador na jornada do herói, ele pode ser algo... Não, é sempre um desafio, né? É sempre um desafio que chama o herói para... É um chamado. E tanto que ela topa, né? Ela fala, é o que eu vou fazer. Tipo, se a mãe não tivesse morrido, se nada tivesse mudado, o estabelecido não teria mudado e ela não teria tido a necessidade de ser chamada. E nesse caso ela foi chamada por conta da madrasta e das irmãs. Então, mostrando claramente o conceito mesmo do yin e do yang, do zen, do budismo, dessa coisa de que não tem mesmo 100% positivo e 100% negativo, porque se não houvesse essa força negativa impulsionando a Vasalisa para ir para a floresta e apagando o fogo, ela não voltaria para o Caveira e ela não se libertaria dessa força negativa. Seria impossível, ela estaria prisioneira. E tem uma diferença na jornada do herói e essa jornada da heroína, que é a heroína, ela já está também com esses polos, né, o yin e o yang mais equilibrado, feminino e masculino dentro, porque ela tem a força de sair
e ela tem essa sabedoria, essa compreensão emocional de aceitar o desafio, porque o herói, ele sempre nega uma vez antes de aceitar. É verdade. Aqui Ela não nega, ela ela de pronto de já pronto. aceita. Mas É. isso também se deve à inocência que ela se encontra. Mas é o que é um pouco do feminino. E que é um pouco do que ela tem que perder. É. Porque a jornada dela é de perder essa primeira inocência. Ela precisa perder um pouco disso. Essa bênção não pode ser perene. Uhum. Há uma necessidade dela perder um pouco dessa bênção ou não depender tanto só dessa boneca. Sim. Muito bom. Bom, aí ela entra na floresta, e na floresta a boneca começa a guiá-la, né? A boneca vai dando os sinais, né? A boneca não fala, ela dá os sinais do que ela deve fazer. Ela sente as respostas da boneca para as perguntas que ela faz. E aí ela vai caminhando com medo, no escuro, e até que ela encontra o cavaleiro branco, o cavaleiro de branco no cavalo branco, e o dia nasce. Depois ela encontra, caminhando mais, né, adiante, ela encontra um cavaleiro de vermelho, num cavalo vermelho, e aí o sol está a pino. Depois ela encontra um cavaleiro de preto num cavalo preto, e aí a noite cai. Esse cavaleiro de preto, ele entra no casebre da Baba Yaga, e aí que ela percebe, opa, tem um lugar diferente aqui na floresta, e ela se pergunta se é ali o lugar, e, né, claramente, uma cerca de caveiras e uma casa com pernas de galinha, provavelmente é ali mesmo. Nessa parte ficou aquela reflexão de eu nunca havia entendido por que o cavaleiro entra e adentra na casa da Baba Yaga, mas depois a Vasalisa não encontra ele lá dentro, né? Onde ele está. Então, simbolicamente, é como se essas etapas de um processo de transformação alquímico, representado por essas três cores, esses três símbolos, eles estão dentro da casa e é lá que isso vai acontecer. A alquimia da Vasalisa vai se dar lá dentro. Os processos das tarefas vão se dar lá dentro. Quando ela enfrentou a floresta, permitiu que a intuição a guiasse, porque ela poderia ter perecido na floresta, ela poderia ter voltado morrendo de medo, ela poderia ter errado o caminho se ela seguisse a lógica dela somente, mas ela permitiu-se ser guiada pela boneca. Foi a única coisa que permitiu que ela chegasse no centro dessa floresta. Ela fala que tem tipo uma clareira, né, onde está a casa, no meio da floresta. Eu me lembro que você falou da palavra caldeirão, né? E é muito legal, porque é como se eles entrassem no caldeirão onde a magia acontece ali dentro. E aquela imagem também da borboleta que teve que sair, né? A lagarta que entrou no casulo, que é o caldeirão dela, é o casulo, e para virar borboleta. Então, a alquimia da lagarta é no casulo que acontece para ela sair borboleta. E a alquimia da Vasalisa é entrar na casa da Baba Yaga para que ela consiga fazer essa transformação e sair nova. E é legal porque ela vai participar como se ela fosse um ingrediente dentro daquela poção, né, desse caldeirão da casa, mas ela também, ela faz parte, mas ela também vai fazer uma magia ali dentro, porque ela vai agir, né? Ela vai fazer as tarefas ali dentro. Ela tem que agir, né? E outra parte interessante das tarefas é que ela acordada, ou seja, consciente, o ego que seria a menina, a Vasalisa, ela nunca consegue fazer todas as tarefas. Sozinha. Ela faz uma porcentagem pequena, não chega nem à metade. Ela sempre acha que não vai conseguir. A boneca pede para ela dormir e é no sono que a tarefa de verdade acontece. Ou seja, é no inconsciente que a nossa tarefa acontece. Essa tarefa de transformação, de autoconhecimento, é o inconsciente que vai fazer o processo. O consciente vai compreender o que está acontecendo, mas
inconsciente processar, transformar e trazer de volta para o consciente mais uma vez. E se você acredita em mundo espiritual, né, enquanto você está numa outra esfera, que você trabalha nesse outro lugar e faz coisas acontecerem aqui no plano material depois, né? Muito louco. E para a memória também, né, para a neurociência, durante o sono que você vai trabalhar suas memórias, vai constituir as que precisam, jogar fora as que não precisam, né? Tudo durante o sono. Separar as sementes de papoula do estrume. Separar o milho mofado. E é isso que é interessante também. A gente já está adiantando um pouquinho, mas uma das últimas tarefas inclui separar a semente de papoula do estrume. E é isso, apesar dela já ter feito muitas tarefas difíceis, além dela já ter concluído tudo, ainda sobra para a gente sempre uma tarefa que é a mais difícil. A gente tem que colocar a mão no entulho, a gente tem que mexer no estrume, a gente tem que mexer naquilo que não tem cabimento, que nós jogamos como lixo, e a gente tem que mexer lá. E de lá pode vir em sementes de papoula, que podem se transformar num elixir de cura. As duas tarefas, né, complexas, tanto a do milho quanto as separações, né, elas vão dar elixir, né, as duas vão fazer uma outra poção, né, aquilo que sai dali vira uma outra, é possível gerar uma outra magia. Uma coisa refinada, requintada, o elixir, né, uma essência que se tira. Ou seja, quando nós nos negamos por tempo muito grande de olhar para aquilo que é um estrume dentro de nós, que é sombrio, que é pútrido, quanto mais nós nos negamos a olhar, menos nós temos a capacidade de pegar o elixir que viria de lá. E na jornada do herói ele volta com o elixir, né? Então, praticamente a jornada da Vasilisa está mostrando uma jornada de alguém que entra no processo terapêutico, no processo de autoconhecimento, de transformação. Sim, não, totalmente, completamente. A gente foi indo para as tarefas meio automático, mas eu queria falar mais uma coisa da entrada na casa. Quando você falou do caldeirão, eu me lembro que na hora, assim, tipo, me deu um plim, assim, e aí eu não quis te falar, falei, não, depois a gente vai gravar. A casa é como um caldeirão para uma poção, e ela é como um portal, né? Ela é um portal para um outro mundo, é um portal para esse lugar onde coisas acontecem, seja o inconsciente, seja o mundo espiritual, seja o que você quer que for, né? E na hora me veio a imagem, quando você falou de caldeirão, a imagem do útero. O útero também como esse lugar de transformação, esse lugar de que é um portal entre mundos, é um portal de transmutação, e, tipo, é muito incrível pensar nisso, assim, como essa jornada do feminino tem essa ligação com o útero muito forte. Da necessidade, nesse caso, de retornar para ele e resolver algumas coisas lá, só que já no âmbito psicológico, emocional, né? Não de fato. E resolver algumas coisas, permitir que haja uma transformação, um nascimento de algo novo. De algo novo. Adentrou, entrou, fez o seu processo e saiu de volta para o mundo como algo novo. E sempre algo precisa morrer, né? Então, a ingenuidade morre para que ela cresça. E no processo de nascimento, a placenta também é parte de nós, né? Nós somos a placenta. A placenta é parte do feto. E a placenta morre para que o bebê viva, né? Então, tem sempre uma parte que morre para que a outra viva. Sim. É um processo de vida, morte e vida que a Clarice coloca o tempo claro. todo. Não é à toa que esse conto está no terceiro conto do livro, né? No capítulo 4. Capítulo 3. Capítulo 3 Capítulo mesmo. 3. Seria o a quarto... introdução, capítulo 1, 2 e 3. Isso, seria o quarto conto, considerando que no capítulo 1 tem 2, né? Exato, é verdade. Bom, então não vamos adentrar as tarefas com muitas...
Só uma coisa que eu acho que é muito óbvia, talvez, não sei, é que as tarefas estão sempre ligadas a esse lugar de cuidado e bem-estar com a casa, né? Lavar, varrer, preparar comida, né? Que são todas as coisas que tem a ver com esse lugar de limpeza e cuidado com o seu lar, né? Que pode ser o seu próprio corpo, pode ser a sua própria mente, mas a importância que tem isso para o seu desenvolvimento. Então, a vida está bagunçada, talvez varrer te ajude a organizar internamente algumas questões que você ainda não consegue, né? Lavar a roupa ajude você a elaborar questões muito complexas que talvez você não consiga elaborar de outra forma. Com certeza. Então, quando se adentra nesse processo de autoconhecimento, você pode, nas tarefas do dia a dia, das mais corriqueiras, como uma jardinagem, você pode estar ainda fazendo esse processo de autoconhecimento e aprendendo com aquilo, né? Tornar cada tarefa terapêutico de alguma forma. Quando eu limpo a casa, o que é em mim que precisa ser limpo? Quando eu puxo o sofá e eu me lembro que eu preciso puxar a estante, que eu preciso puxar o móvel, porque tem aquela sujeira que é mais difícil ficar presa, que sujeira que sempre fica presa em mim, que lugar de mim eu nunca arrasto o móvel para eu não mexer. Se na minha casa isso já acontece, imagina dentro, né? E outra coisa que nós passamos batido, a bruxa. Né? Eu ia chegar agora. Porque quem possibilita e viabiliza toda a transformação é a bruxa. Ela sabe o que a menina precisa fazer e ela sabe que não é fácil e se ela não conseguir realizar, ela será aniquilada. Ou seja, ela não tem, é uma coisa inexorável, ela não tem opção a não ser cumprir as tarefas e ela precisa da ajuda da boneca, né? Elas já estão unidas naquele momento, já entenderam a necessidade o ego já entendeu a necessidade do inconsciente e quem possibilita tudo isso é uma bruxa que também é uma figura ancestral, uma figura da velha sábia, e é ela que tem dentro da mulher, porque se ela foi para dentro de si mesma, no lugar mais profundo para fazer essa transformação acontecer, quem que está lá cuidando desse lugar mais profundo? A velha ancestral que já mora dentro de cada mulher. E essa sabedoria que já mora lá dentro vai dizer o que fazer, por mais que não seja agradável à primeira vista. Sim, e é muito interessante que ela dá as instruções enquanto come. Enquanto come, qual o local, né? Culturalmente, quando a gente se reúne na casa de alguém, no nosso país especialmente, é muito importante esse lugar da cozinha, esse lugar de sentar à mesa para conversar, né? As grandes matriarcas. Né? Sim, e é nesse momento, no momento em que ela se nutre também, que ela se alimenta, que ela passa os ensinamentos. Isso me veio um paralelo muito louco aqui, aqui é a viagem da viagem. A Baba Yaga é em outro lugar a boneca. Ela também precisa ser alimentada. Sim. Porque se ela faz parte do nosso inconsciente, né? A boneca é o protótipo do que um dia vai ser a Baba Yaga, porque a ideia é que a mulher tenha essa Baba Yaga lá dentro de si, forte e possibilitando que as coisas aconteçam de um lugar mais inteiro. Mas a mulher que inicia o processo, ela não pode ter uma Baba Yaga ainda. Ela iria ser aniquilada. Ela iria envelhecer, ou ela iria envelhecer antes do tempo. Então, a Baba Yaga detém todo o conhecimento que talvez a boneca detenha. Só que a boneca é a boneca, ela não pode dar o conhecimento que um dia a Baba Yaga vai dar. E a menina não pode saber tudo que ela quer saber, porque ela entende. Se eu perguntar demais, eu vou chegar lá, né? Na fonte, não dá. E isso me lembrou também a questão do Jung falar que a gente não tem como a gente lidar com a complexidade e a imensidão do self.
porque ele é o inteiro, é uma coisa muito grande e é impossível a gente entendê-lo por completo, porque ele é maior do que tudo. Então, eu chegar nele e pegá-lo por completo, eu vou enlouquecer. Uhum. O Steiner não fala exatamente disso, né, quando ele coloca os conceitos antroposóficos do conto de fadas, tipo, se você não consegue acessar, mas ele diz que poucos acessaram, poucas são os seres humanos que conseguiram alcançar esse lugar. A maioria deles são seres humanos ancestrais, que eram mais conectados, eram clarividentes, mais conectados com o mundo espiritual, e os que mais recentemente conseguiram verdadeiramente chegar na construção de um conto de fadas, ele também está num lugar outro, né, de conexão muito mais profundo que a gente não consegue sacar, porque para ele a fonte, né, dos contos de fadas, dos sonhos, que está no mesmo lugar, estão nessa fonte, né, maior e una do que é a espiritualidade ou o inconsciente, né, coletivo. Muito bom. Eu tinha pensado também, quando a gente falou da Baba Yaga, sobre a questão das perguntas. Eu ia exatamente entrar nisso quando você começou a falar. Não dá para saber, porque cada coisa tem o seu tempo, né? Então, não assim como o cavaleiro branco no amanhecer do dia, o vermelho no meio e o preto na noite. Isso. E o processo alquímico de transformação, ele também tem o seu tempo, né? O transcorrer do dia tem o seu tempo, né? Cumprir as tarefas tem o seu tempo. E crescer e tomar consciência dessa intuição e se apropriar dela também tem o seu tempo. E cada coisa tem que ser feita ao seu tempo, né? E aí a menina, na verdade, ela não saca isso sozinha. É a boneca que, né, vai pulando no bolso e fala para ela, olha, não pergunta mais não, né? Daí ela consegue dar a resposta certa. Ou seja, a intuição dela diz, é melhor eu não perguntar mais. Sim, aquela intuição que já está sacando um pouco. E, novamente, só para ainda ficar nesse processo alquímico, o cavaleiro de vermelho está no meio, que ele representa essa chama alquímica que vai queimar aquilo no nosso inconsciente, na nossa psique, que precisa ser transformado. E o resultado desse processo alquímico é uma cinza de cor clara, que é o cavaleiro branco, e uma cinza de cor negra, que é o cavaleiro negro, e eles estão no conto, de certa forma, anunciando para a gente o que está prestes a acontecer. Eles estão anunciando para a Vasalisa, se ela já pudesse entender, aqui você vai ser queimada. Então, a Vasalisa também é queimada pelo fogo da caveira, de certa forma. Mas ela se recompõe e se transforma e volta com a caveira, com o poder que a caveira também vai dar para ela continuar a jornada. Como a fênix. Né, no processo de vida, morte e vida que a Fênix também faz de transmutação. Muito bom. E aí, nesse momento que a Baba Yaga pergunta para ela, de onde você conseguiu tanta sabedoria? E ela fala, foi a bênção de minha mãe. E aí ela fala, não queremos bênção nessa casa. E as pessoas perguntam, né, questionam a gente, como assim, não quero bênção, né? Como lidar com essa questão da bruxa negar essa etapa. E para mim, tem muito a ver com essa questão de cada coisa tem o seu tempo, e se você ainda precisa da bênção, se a bênção ainda está te guiando, né, que ainda não é, você ainda não apropriou ela ainda é externa, porque você ainda não está pronta para continuar nas tarefas, para continuar avançando no processo. Então, melhor pega essa etapa, vai, que quando você tiver mais maturidade, você vai conseguir vir para uma outra etapa. E de novo, Yin e Yang, né? A bênção, que é externa, e a Baba Yaga, que é interna, e ela não tem como, elas não são compatíveis
apesar de muito parecidas, Uhum. as duas estão fazendo uma função de guiar e de transformar e de ajudar, só que elas não podem, elas têm que se negar uma outra, porque para chegar para incorporar essa consciência íntegra e dona de si, que seria a Baba Yaga lá dentro da mulher, ela não pode admitir que você precisa de uma bênção externa. Ela é a própria bênção de si mesma. Uhum. Eu não preciso mais da bênção da mãe. Por isso, a Clarissa diz que essa mãe boa demais precisa morrer, porque existe um limite para que nossa mente, nossa psique siga vivendo precisando de uma bênção. E aí, pensando até no outro uso dessa palavra, quando a gente pede a bênção para o outro, Uhum. para poder fazer alguma coisa. Uhum. Então, ao mesmo tempo que a bênção tem essa ideia de positivo, de algo que te abençoa e te protege, também eu tenho que pedir uma permissão para fazer, eu tenho que pedir autorização, eu tenho que te informar primeiro. Uhum. E até quando a mulher vai precisar informar para alguém, viver com esse tipo de relacionamento com o mundo e com a mãe boa demais interna dela, de pedir autorização para ser, para viver, para existir. Até quando? Né? Que idade que ela vai entender que ela precisa encontrar a Baba Yaga que está lá dentro, ao invés de ficar querendo pedir permissões externas para viver a vida dela por inteiro. E é curioso como muitas vezes, eu observo isso em mim, a mãe boa demais atua justamente naquilo em que eu falho. Ela me protege naquele lugar onde eu preciso, na verdade, de mudança, né? Eu vejo, por exemplo, uma coisa bem simples para mim, assim, comer açúcar. É um negócio que eu sei que me faz mal, eu já passei por processos de não comer e eu sei a diferença que faz. E aí, toda vez que eu tô cansada, que eu tô chateada, que eu tô para onde eu vou, ai, tudo bem, eu mereço. Quem é que tá falando para mim mesma que eu mereço um docinho, um carinho? Então, A minha mãe boa demais interna, talvez né? Que me nós permite. possamos dizer, talvez, que a morte da mãe no início do conto, a mãe, na verdade, ela continua lá, Uhum. ela volta como uma madrasta. Então, a mãe que era muito boa naquela inocência da criança, ela também precisa morrer. A mãe precisa atuar junto dessa consciência dessa mulher que está crescendo e se desenvolvendo para dar certo, porque ela está primeiro ligada com essa mãe boa demais. E na vida dessa mulher, essa mãe boa demais precisa morrer também e precisa mostrar uma outra face de uma mãe que não é tão boa assim e que precisa te mandar fazer alguma coisa por si só, porque senão você vai sempre ser dependente daquela mãe. Então, a mãe boazinha precisa morrer também para que ela renasça e ela volta como uma força negativa. É a própria mãe da Vasalisa, é a própria energia materna, esse arquétipo materno que está atuando, impulsionando a Vasalisa. São as duas faces da mesma moeda. Sim. É a mesma mãe, enquanto energia arquetípica atuando para que a consciência da Vasalisa faça o processo de transformação dela. Não, e talvez se você pensar no conto, lá na raiz, né, na existência do conto, na criação dele, talvez até fosse a mesma mãe, né? Mas para nossa sociedade, né, mais moderna e consciente, nunca uma mãe faria isso. Então, não pode ser a figura da mãe. Vamos tirar a mãe e colocar uma outra pessoa que também tem um papel de mãe e que atua dessa forma. E até é interessante como essa mãe cruel vem junto com agregadas que são irmãs. Então, também tem aquele lugar na vida da criança em que os irmãos nascem e tomam o lugar, você não é mais tão importante assim, você não é único, não existe só você. E para você ser único e ser diferente, se destacar, precisa sair. Você precisa sair. Precisa entrar na floresta. Precisa entrar na floresta, porque se você sempre ficar na casa e adquirir o seu próprio fogo interno. Exatamente. Né? E aí queimar simbolicamente essa mãe cruel, porque ela não precisa mais existir. Porque você já pode incorporar
as duas faces, porque as duas energias, as duas forças existem e existiram e foram imprescindíveis para que a Vasalisa voltasse com esse fogo e se tornasse quem ela vai se tornar a partir da continuação da história, a partir do final desse conto, que é a nossa vida real. E os ensinamentos de ambas as forças, né? Tanto a da mãe boa, que deixa a intuição, quanto a mãe madrasta, que te impulsiona, que te empurra para a floresta, os ensinamentos ficam, você aprende que da próxima vez, né, você pode contar com as duas coisas que você dá conta. E né? nenhuma das duas permanece, porque a Vasalisa não precisa mais dessa força externa, mente porque daí falando. Ela já incorporou essa força. Incorporada. A tarefa foi feita, foi cumprida. Muito bom. Daí ela fala com a Baba Yaga dá o fogo para ela e vai embora, e ela vai para casa, né? Ela volta pela floresta já num aspecto um pouco diferente, ela já vem numa situação um pouco diferente. E primeiro ela sai com o fogo sem questionar, ela até pensa, e agradecer, né? Aquela coisa infantil ainda, ingênua. E aí ela, na floresta, ela vai percebendo que, nossa, eu acho que eu não sei o caminho, a boneca que vai... Não, na verdade, ela não se questiona sobre o caminho, mas a boneca já vai guiando ela naturalmente. E se eu não me engano, ela tem um impulso de jogar fora o fogo. Exatamente. Aí ela olha o fogo num certo momento e pensa, acho que é demais, acho que eu não dou conta, eu não dou conta. Preciso, não sei não, vou largar aqui. E aí o próprio fogo diz para ela, respira, filha, respira que vai dar tudo certo, eu tô contigo, né, não tô contra você. E aí ela saca que aquilo é um poder, né, na verdade. E assusta, porque é algo recém-adquirido, é algo que você não sabe se vai poder controlar, não sabe como lidar ainda, é algo novo. É como a menstruação que pela primeira vez vai chegar e a menina não vai ser mais uma menina, ela vai começar o caminho de se tornar uma mulher. Socorro, deve dar muito mesmo. Eu não sei, mas eu imagino que deve ser uma coisa doida. Mas você sabe das experiências das suas irmãs. Sim, com certeza. E de ver as minhas sobrinhas e a minha filhada quando finalmente começa o processo e como cada mãe vai lidar com o processo com a filha. Será que a mãe vai agir mais como a mãe boa demais, mais como a mãe e as madrastas, como a madrasta e as irmãs, ou talvez vai ter uma Baba Yaga aí para ajudar, né? A mãe vai conseguir ainda auxiliar nesse sentido. Aí cada família e cada menina que vai saber. Muito bom, muito bom. E aí ela chega com esse fogo, ela entra vitoriosa, né? Quase como, né? Imagina com aquela tocha na mão, com aquela caveira, né? Entrando com aquilo, né? Acendendo a lareira e dizendo: cheguei, galera, eu consegui, eu dei conta e fui eu que fiz, né? Ela vem transformada, empoderada daquilo e a caveira incorporada, ela queima, né? Elimina a parte que não serve mais, a parte que agora também já aprendi o que eu precisava aprender aqui. Me veio outra coisa se a gente pode olhar também a Baba Yaga como uma terceira face da mesma energia materna. Sim, com certeza. Todas as é uma figuras outra mãe, né? Que não é nem boa nem ruim. É uma força natural. Ela vai te dar a possibilidade de fazer a tarefa. Se você falhar, você será aniquilada. Ela vai te dar resposta. Se você perguntar demais, você vai também, sabe? Ela é perigosa, é um pouco perigosa, uma energia perigosa. E ela é perigosa e ela é muito sábia. Ela tem conhecimentos da natureza, né? Que talvez as outras faces não sejam tão empoderadas quanto ela, né? Ela está mais conectada com essa natureza. Me veio um pouco, de novo, os 3 cavaleiros e essas 3 mães. Né? Então, tem a primeira mãe é na aurora do dia. Ela vai embora. A segunda é essa força do sol muito forte. O sol que te queima e que te impulsiona a buscar sombra ou a ir beber água.
E aí a terceira já tá, é a noite. A noite onde te põe reflexivo, onde te coloca para dormir, onde fala através das visões, dos sonhos, da intuição. A forma de comunicação da Baba Yaga é através de símbolos, né? É através do universo onírico. Sim, muito bom. Faz todo sentido. À noite, o terceiro cavaleiro. E é o único que adentra, né? Se eu não me engano, é o único que adentra. Não, é o único que ela vê adentrando, né? Na verdade. Ou seja, aqui, filha, você vai lidar com a noite. Aqui você vai lidar com o sono, com o sonho, com o onírico, com a o psique, profundo, com o profundo, o assustador. Isso, aqui você vai enfrentar o que te assusta. Só que daqui é o único lugar que você vai voltar com fogo. O único, não há lugar. outro. Muito bom. No nosso inconsciente mora esse fogo. Eu lembrei lá no começo, quando ela chega, ela pergunta para a Baba Yaga, pergunta para ela, o que você está fazendo aqui? Daí ela diz, eu preciso do fogo, né? E aí ela fala, por que você acha que eu te daria o fogo? E aí a resposta dela é porque eu estou pedindo. Então, e essa é a resposta certa, né? Então, quando você pede... Quando leva para o sono. E quando você pergunta, quando você faz o que você tem que fazer, quando você pede ajuda, a ajuda vem. Quando você se pede coloca... Pede para a intuição te ajudar, pede para algo maior te trazer uma resposta. A resposta vem. Então, essa é a resposta certa, porque você está pedindo. Isso. Não é porque alguém te mandou buscar. Não. Ela poderia dizer, porque a minha madrasta mandou eu vir aqui. Ela ia ser aniquilada naquele momento. Não, porque Game eu over, estou volte pedindo. para o começo. Isso. Reinicie sua jornada da heroína. Do zero. Muito bom. Acho que é isso. Acho que esgotou também. Acho que esgotou bem esgotado. A Clarice fala em algum momento no livro um pouco sobre as pernas de galinha também da casa, o fato da casa ser uma casa meio maluca, né, a importância que isso tem também nesse lugar dela ser essa força diferente, mais onírica, como você colocou, relacionado com o cavaleiro, que faz todo sentido, né? E que também se permite mais, né? Porque essa casa... se permite. A casa dança, ela rodopia. Né? É só o onírico que vai permitir uma casa com pernas de galinha, um caldeirão que voa e é remado por um pilão com cabelos de mortos varrendo o caminho. É só no onírico que essa potência existe, é uma potência em si. Muito bom. E sempre me questionei sobre esses cavaleiros. Eles nunca encaixaram para mim até agora. É aquela coisa que você se vê em face de um símbolo, de uma coisa maior que você olha para que você tem alguma coisa aí, e eu não sei o que é, mas eu sei que tem alguma coisa aí. E uma hora eu vou precisar tentar entender, eu vou tentar me aproximar disso. Não, e é muito incrível como esse conto, ele é muito realmente redondo, né? Começo, meio e fim, é muito claro todas as etapas da jornada, né? E a transmutação, e ela nunca vai repetir a mesma história. Agora ela nunca vai fazer de novo a mesma coisa, né? Ela vai ver uma nova aventura a partir na espiral, né? Que sobe, né? E fica uma curiosidade muito grande quando a gente brinca de o que será que veio depois? Conte o final, conte a continuação dessa história. Então, nesse livro, especificamente, ela só usa esse conto. Mas a Vasalisa e a Baba Yaga são personagens, né, na cultura eslava que são recorrentes. E há várias aventuras em que elas aparecem. Né, porque é isso, fica, né, essa coisa de, nossa, e o que mais? Para onde mais? O que mais elas fariam? Né? Quem mais poderiam ser, né, essa Vasalisa e essa Baba Yaga? Então, há várias outras histórias na cultura russa eslava. Talvez a gente pensar no tarô, a Vasalisa é o elemento do louco, do bobo, que sai para enfrentar o seu desafio, para começar a sua jornada. Que dá o primeiro passo. Que dá o primeiro passo, mesmo sem estar 100% capacitado. Como que no louco, no bobo, né, no tolo, ele tem um cachorrinho, ele tem uma força menor que também o ajuda a não cair. Por exemplo, em alguma
das figuras a não cair no precipício, ele está lá tentando puxar ou alertar. E talvez a Baba Yaga seja muito, elas pode ser vários, talvez, mas eu vejo um pouco a sacerdotisa, né? Que é essa força do inconsciente, do que está escondido, também a lua. Sim. E no final da jornada do tarô, é o louco de novo que volta, né? Ele está no começo, ele está no fim, Não, ele não e tem a... número. legal. A Baba Yaga é muito também a esfinge, né? Decifra-me ou te devoro, né? É. Decifra-me ou te Se devoro. você não decifrar, você será devorado. É, E o que ela faz o tempo inteiro é se alimentar. muito. E porque o nosso inconsciente está o tempo inteiro, incessantemente se alimentando. Isso. E ele devolve migalhas para você. Porque você não dá conta, ela fica horas se alimentando. Horas a fio. E ela te dá um dedal de sopa. Porque o que você precisa trazer, o que precisa do inconsciente para te sustentar é um dedal de sopa. Mas o inconsciente, a psique, precisa de muito alimento. E para a antroposofia, a gente alimenta a alma com a arte, né? A gente alimenta a alma com a arte. Então, as manualidades, os trabalhos artísticos, todo esse processo de usar as mãos, né? De colocar esses membros que a gente liberou, né? Quando a gente se ergueu como ser humano, a gente libera as mãos para produzir, para transformar no mundo, para fazer alquimia com os elementos, né, que estão disponíveis. E só o ser humano produz arte. Só o ser humano consegue chegar nesse lugar de produzir algo que alimenta muito além, né, que alimenta com essa profundidade gigantesca, né? E que se comunica, né, através da terapêutica da arte, né, da arte-terapia, se comunica e traz esse conteúdo inconsciente, expressa esse inconsciente, traz um pouco do que está lá dentro da casa da Baba Yaga para a realidade, para a gente poder se alimentar disso aqui, não só lá. Sim. E lidar com isso de uma maneira mais, não sei, de uma maneira mais leve, porque a arte traz também essa leveza. Com certeza, com certeza. E mais, talvez, subjetiva também, né? Ela não precisa ser exata e concreta, e as conclusões, para mim, para você, não precisam ser as mesmas, de um mesmo objeto artístico, de uma mesma obra de arte. Alimenta de formas diferentes. O mesmo alimento alimenta de formas diferentes. Ele dá para quem se permite se alimentar dele aquilo que você precisa, o nutriente que você necessita. Uma das definições do Steiner do que é um conto de fada, ele fala que o conto de fada é um alimento anímico. E ele fala que assim como você come, né, um alimento, sei lá, você come uma cenoura e o quanto você processa dessa nutrição no seu corpo é muito pequeno. Você, sei lá, compreende que na boca tem sabor, você compreende que, sei lá, quando está no seu estômago, de certa forma, te alimenta, te dá uma energia, sei lá, mas a consciência que você tem desse alimento no seu corpo, o quanto que ele vai trabalhar, o quanto que ele vai te nutrir, é muito pequena. Assim como quando você alimenta a sua alma com um conto de fada, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai entrar e você vai ter uma consciência muito pequena de como ela vai atuar internamente na sua alma, na sua psique, né? Se a gente fazer a comparação com a psicologia analítica. E o quão árida se torna a alma e a psique se você não alimentar. E é por aí que inicia o capítulo de introdução, né? A aridez em que as mulheres, né, psicologicamente se encontram e precisam reencontrar essa força selvagem, por exemplo, representada pela mulher selvagem, pela Laloba, pela Baba Yaga. E a importância dos ofícios, né? O ofício do fazer, do trabalhar com as mãos, o ofício de cultivar as perguntas, de compartilhar as suas reflexões, né? Que ela coloca como estruturais. E o conto de fada, né? Como esse lugar, esse ápice de nutriente aí, de incrível, né? Porque vai agir em camadas que a gente nunca vai compreender, mas que vai fazer diferença.
Muito bom. É isso.